Está escrito assim, Juízes capítulo 7, versículo 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por uma oportunidade rica e especial a qual o Senhor nos concede na tarde desse dia. Que o Senhor venha, meu Deus, conceder sobre nós a Tua luz, a Tua graça, a Tua direção, para que possamos nos desenvolver, nos concretizar, nos alicerçar e nos firmar na Tua palavra e ter todo o anelo, desejo e afinco de fazer a Tua obra e cada dia mais aprimorá-la e melhorá-la na Tua presença. Esse é o meu pedido, é a nossa oração. Assim venha, Pai, e a todos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pode sentar em nome do Senhor. Uma das exigências feita para um soldado que vai para a guerra é que ele seja valente. Quando um general, um comandante vai para uma guerra, o que ele vai analisar no soldado é se ele é corajoso. Porque se ele souber usar a arma, for bom em artes marciais, for bom em todas as estratégias de guerra, mas não tiver coragem, ele não será apto para ser soldado daquele exército. A exigência é que ele seja corajoso. Porém, você sabia que Deus rejeita corajoso no seu exército? Eu vou dizer, calma, tenha paciência, eu vou provar na Bíblia. Sabia que mesmo corajoso, mesmo valente, pode ser rejeitado no exército de Deus? Primeiro eu vou falar sobre o clássico dos medrosos. A gente tem lá no capítulo 20 de Deuteronômio, que quando o povo ia para a batalha, o sacerdote o general fazia 4 observações. Primeiro, se ele tivesse construído uma casa, ele estava isento da guerra. Se ele tivesse plantado uma vinha, ele estava isento da guerra. Se ele tivesse casado há poucos dias, ele estava isento da guerra. E se ele fosse medroso, ele também era dispensado da guerra. Se tivesse construído uma casa, plantado uma vinha, casado recentemente, ou se fosse medroso. Se tivesse construído uma casa para que não morresse e outro viesse desfrutar da casa. Para que tivesse plantado uma vinha, não morresse e outro viesse desfrutar da vinha. Tivesse casado, não morresse e a moça ficasse viva e casasse com outro. E se fosse medroso, não podia ir para a guerra. Esse é o clássico lá de Deuteronômio, que a gente vai coligar com o clássico de Gideão, que é mais clássico ainda. É quando ele reúne o exército de 32.000 homens e Deus manda ele fazer a seguinte observação: que quem fosse medroso e covarde deveria ir-se embora. E a Bíblia diz que foram-se embora 22.000, ficaram 10.000. Então esses 10.000 que ficaram, eram porque eram valentes, eram porque eram guerreiros, eram porque eram corajosos. Porém, desses 10.000 corajosos, Deus dispensou 9.700. Falei Bíblia ou não falei? Dos 10.000 corajosos, Deus mandou-se embora 9.700. Peraí, mas não eram corajosos? Não eram valentes? Mesmo sendo corajosos e valentes, Deus mandou eles embora. Por quê? Porque Deus fez um teste com eles, para que eles bebessem água. E foi observada a maneira que cada um bebia água, e 9.700 bebeu de um jeito, e 300 bebeu de outro. Então os que beberam de um jeito foi colocado no lado tal, falando rápido para... E 9.700, mesmo sendo valente, foi desaprovado. Então não é só ter coragem para fazer a obra, você precisa saber fazer a obra.
Não é só porque você tem vontade de fazer, coragem de fazer, que está preparado para fazer, não. Eu vi por essa semana um vídeo, uma moça, ela dando uma palestra, e ela vai usar o Bruce Lee. Eu era fã de artes marciais quando jovem, e eu conheci alguma coisa sobre ele. E ele, além de mestre de Kung Fu, ele era filósofo, ele gostava de filosofia, e ele tinha uma frase assim, ele dizia que dizia assim, eu não tenho medo, melhor reformulando a frase, eu não tenho medo do que treinou 1000 golpes diferentes, mas eu tenho medo de quem treinou o mesmo golpe 1000 vezes. Veja só. Ele dizia, eu não tenho medo de quem treinou 1000 golpes diferentes. Eu tenho medo de quem treinou o mesmo golpe 1000 vezes. Por quê? Vou lhe dar um exemplo. Vamos supor, na questão do esporte. Aí você vem, treina 10 minutos de vôlei, treina 10 minutos de taekwondo, treina 10 minutos de atletismo, treina 10 minutos de tiro ao alvo, treina 10 minutos disso, 10 minutos daquilo. No final da semana, você treinou 10 horas de cada um 10 minutos. Agora teve um que treinou 10 horas o mesmo esporte. Quem é que você acha que está preparado? Aquele que treinou 10 minutos de cada esporte, ele vai participar da competição, não vai ganhar nenhuma. Mas aquele que pegou 10 horas e treinou o mesmo esporte, ele vai estar preparado. Ou seja, por exemplo, no meu caso, eu até estava dizendo outro dia para alguém, eu digo, olha, eu poderia chegar para o prefeito e pedir para ele me arrumar um trabalho que facilitasse de eu trabalhar e fazer a obra. Mas eu digo, sabe por que eu não faço isso? Prefiro às vezes passar algumas dificuldades, alguns apertos, algumas necessidades, para que eu possa me empenhar e me aprimorar na obra para fazer aquilo que eu faço para Deus bem feito. Porque não é só fazer, não é só ter coragem para fazer, é saber fazer. O Napoleão Bonaparte, que fora além de imperador da França, também era um grande general de guerra. Ele dizia que existiam 4 tipos de soldados. 4 tipos. Ele dizia que tinha um soldado inteligente, com iniciativa, tinha um soldado inteligente sem iniciativa, tinha o tolo sem iniciativa, ou ele diz ignorante no sentido de não ter conhecimento nem cultura, ignorante sem iniciativa, e o ignorante com iniciativa. Veja, são 4: o inteligente com iniciativa, o inteligente sem iniciativa, o ignorante sem iniciativa e o ignorante com iniciativa. Aí ele diz, sabe como era que ele fazia com os soldados? O inteligente com iniciativa, ele colocava para ser general, para ser comandante. O inteligente com iniciativa, aquela pessoa que tinha disposição para fazer, que estava disposto a fazer, que partia para cima para fazer. Ele colocava em posição superior. Aquele que era inteligente, sem iniciativa, ele colocava um cargo abaixo, porque este iria receber a ordem do inteligente com iniciativa, que lhe dava direção para trabalhar, para agir, para decidir. Então ele colocava uma função abaixo. O ignorante sem iniciativa, ele colocava na frente da batalha, para ser bala de canhão, bucha de canhão, para servir de escudo humano, para proteger o inteligente sem iniciativa e o inteligente com iniciativa. Deixa eu tomar logo aqui uma água, a língua está pesando, para vocês ouvir bem a explicação.
Pronto, obrigado. Vou repetir. Existe o inteligente com iniciativa, o inteligente sem iniciativa, o ignorante sem iniciativa e o ignorante com iniciativa. O inteligente com iniciativa ele colocava na posição superior. O inteligente sem iniciativa ele colocava para obedecer. O inteligente com iniciativa. O ignorante sem iniciativa ele colocava como escudo humano na frente do batalhão. E o ignorante com iniciativa, o que era que ele fazia com ele? Ele era ignorante, mas tinha iniciativa. Ele fazia, ele agia, ele partia para cima, ele ia lá e fazia. O que era que ele fazia com esse? Ele disse que nem queria perto do seu exército, o ignorante com iniciativa. Ah, pastor, não entendi. Simples, irmãos. Ele disse que o ignorante com iniciativa é aquele que faz, mas só faz bobagem. Porque não sabe o que está fazendo. Ele quer fazer, ele até faz, mas faz sem saber o que está fazendo. Ele disse: esse eu não quero no meu exército. Porque vai fazer e vai prejudicar. E depois ainda vai culpar o outro, ou dizer simplesmente que não foi intencional. Vocês entenderam isso? Ó, seguindo essa linha de raciocínio, eu quero mostrar aqui 5 obreiros, ou 5 classes de obreiro, usando 5 personagens da Bíblia. O primeiro é o Balaão, o segundo é o Corá, o terceiro é o Roboão, o quarto é o Saul e o quinto é o José. Cada um deles vai ter uma característica como obreiro. O primeiro é o Balaão. O Balaão é o obreiro interesseiro. Por que foi que ele atendeu o convite de Balaque? Porque Balaque lhe ofereceu dinheiro. Então esse é o obreiro. Deixa eu não fazer nada, o que é que eu vou ganhar? O que é que eu vou ganhar? Vou nada, vou ganhar o quê? Esse é o obreiro interesseiro. Porque está pensando em bens material. É o mesmo Esaú que trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. E a Bíblia diz que depois ele chorou amargamente. Por quê? Porque na hora que ele foi buscar a bênção, não tinha mais. Ou seja, nós fazemos a obra do Senhor, queridos, e o objetivo de fazer essa obra é saber que temos um grande galardão nos céus. Tem pessoas no nosso meio que se converteram quando eu comecei a pastorear aí de Madureira. Eram os meninos que andavam na rua, brigando, aprontando, se converteram, se firmaram, se esforçaram, se profissionalizaram. Hoje tem carros, tem casa, tem prosperidade. Compra um carro de 100 mil reais. E eu estou há 25 anos ralando, meu irmão. Aí você acha que se eu fosse pensar em bens materiais, eu estaria sendo pastor? Eu iria procurar alguma coisa lá fora. Porque o objetivo da obra não é bens materiais, é o reino, são as almas. Então o Balaão é aquele que só faz se tiver alguma coisa em troca, é o interesseiro. Depois vem o Corá. O Corá é aquele que se levantou contra Moisés, está no deserto, é o invejoso. Ele tem inveja porque Deus usa você. Ele tem inveja porque você canta bem. Ele tem inveja porque você prega bem. Ele tem inveja porque Deus te usa. Mas é só buscar a Deus, porque o Deus que usa ele pode te usar também, rapaz. Aí depois dele tem o Roboão. Quem é Roboão? Roboão é o filho de Salomão, que assume o trono no lugar de Salomão. É no reino de Roboão que o reino se divide. O obreiro Roboão é aquele obreiro que só causa divisão. E bota o irmão contra o outro irmão, bota esse contra aquele e aquela. Meu irmão, é o obreiro Roboão.
Para ganharmos tempo, tem também o obreiro Saul. O obreiro Saul é uma tristeza, vou lhe dizer por quê. Porque o obreiro Saul é aquele obreiro que tem tudo para dar certo, mas dá errado. Porque Saul foi ungido pelo profeta Samuel, foi aconselhado pelo profeta Samuel, era querido pelo povo, foi Deus que escolheu Saul, mesmo assim Saul deu errado. Então Saul é aquele obreiro que tem tudo para dar certo, tem tudo para ser um grande obreiro, um grande pastor, uma grande missionária, tem tudo para ser grande, mas eu não sei quem é que dá aqui em Crua. Sabe o que é encruar? Rapaz, só eu aqui sou da fazenda. É aquela banana, aquela manga que você coloca para amadurecer. Ela nem fica nem verde nem madura. Nem fica nem verde nem madura, é crua, irmão. Então o obreiro Saul é esse, mano. Tem tudo para dar certo. O povo era com ele, o profeta era com ele, Deus era com ele, mas não deu certo. Por quê, mano? Agora tem o obreiro José, mano. O obreiro José é uma benção. Porém, o obreiro José nos ensina algo grandioso. Ele nos ensina que o caminho é glorioso, mas antes de glorioso ele é espinhoso. Porque Deus exaltou José, exaltou. Mas eu e você talvez não aguentasse passar o que José passou. Talvez eu e você não aguentasse passar o que José passou. Deus o exaltou, foi grande, foi importante, fez história, mas só ele, Deus, sabe o que passou. Então entenda, o caminho é glorioso, porém é espinhoso. Esse caminho espinhoso, ele serve para nos ensinar. Por quê, pastor? Porque ninguém será professor de nada se antes não for aluno. Então, se eu ou você deseja ser professor, seja em qualquer matéria, em qualquer disciplina, primeiro você precisa ser aluno. Porque ninguém pode ser professor se antes não for aluno. Ninguém pode se levantar para ensinar se antes não se sentar para aprender. Eu sei que esses trabalhos, eu participei de muitas reuniões, convenções, é cansativo, é estressante, mas se nós não tivermos essa disposição para passarmos por esse momento, a gente nunca vai ter grandeza para fazer grandes obras para o Senhor. Porque só aqueles que passaram 3, 4, 5, 8 anos numa faculdade, ralando, queimando as pestanas, queimando os neurônios, estudando, fazendo trabalho, pagando passagem, cansado, é quem pode chegar no final e levantar o diploma. Agora eu sou advogado, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou... Por quê? Porque pagou o preço. Mas o que mais me preocupa, queridos, são aqueles obreiros que eles até querem ser obreiro, mas não sabem a responsabilidade, o compromisso e nem a importância da obra. Tem gente que quer ser obreiro, mas não sabe a responsabilidade, o compromisso e nem a importância da obra. Por isso, uma das coisas que se exige mais de um obreiro é que ele procure saber o que é ser um obreiro. Porque tem obreiro que não sabe o que é ser obreiro. E por ele não saber o que é ser obreiro, não saber o valor da obra, ele não valoriza. Quem não sabe o valor da obra, nem o valor do que é ser um obreiro, ele não valoriza. Quer ver um exemplo? Estava conversando com uma das nossas irmãs. O diaconato dela está suspenso devido
alguma falha e disse: olha, irmão, nós estamos pensando em reconhecer o seu diaconato. Está bom, pastor, que maravilha. Disse: olha, está firme, está disposta. Tu, pastor, tal. Aí quando foi ontem, ela mandou uma mensagem para a pastora. Eu digo: pastor, que eu vou viajar com a família, só volto acho que domingo ou segunda. Eu digo: entendeu? Foi passear. Então a pessoa começa, não sabe a importância do que é ser obreiro, não sabe o valor do que é ser um obreiro, irmão. É a mesma coisa de você pegar 100 reais, 500 reais ou 1.000 reais e colocar na mão de uma criança. Ela vai comprar todinho de pipoca, jujuba, picolé, Maria mole, porque ela não sabe a importância. Ela não sabe o quanto você ralou, se esforçou para ganhar os 500 reais. Então ela vai gastar todinho. Então tem muita gente que não sabe a importância do que é ser um obreiro. Não sabe o valor do que é ser obreiro. Pensa que é uma coisa assim, não, sei lá, se der. Quer ver um sinal claro de que a pessoa não sabe o que é, qual é o valor de ser obreiro? É quando ele, por qualquer coisa, ele diz assim: eu não pedi para ser obreiro. Não sabe. Quando a pessoa diz isso, pode ter se a pessoa não sabe o que é ser obreiro. Tem até uma irmã que contava uma história, está começando ainda de Madureira. Eu tinha um irmão que ele foi separado ao diaconato, e quando ele se abusava, ele não tinha uma dicção muito boa assim para se expressar. Se eu não pedi para ser nhaco. Então não sabe o valor, meu irmão. Não sabe a importância do que é ser um obreiro. Acha que é uma coisa assim, sei lá, mandar voou. É não, meu irmão. É uma responsabilidade grande, é um compromisso grande, é um privilégio grande. Então, quando a pessoa não tem essa noção, meu irmão, a gente vai dar coisa de valor na mão de quem não sabe valorizar, de quem não sabe zelar. Quer ver outro exemplo? É quando você separa alguém para obreiro, coloca ele numa função, e ele decide, por isso ou por aquilo, por alguma razão, sair do ministério, e ele vai para um ministério que sabe que lá a função dele não vai ser valorizada. Ele não está nem aí, entendeu? Então é um sinal de que aquela pessoa não sabe o que é ser obreiro, não sabe o valor nem a importância. Se ele chega lá, se vai ser colocado no púlpito ou no banco, se vão valorizar, se vão reconhecer, se ele não está nem aí. Para ele aquilo ali não vale nada, meu irmão. Então não dá para a gente colocar algo na mão de alguém que não sabe a importância daquilo, não sabe o valor daquilo. Então essa pessoa, infelizmente, não entendeu o valor. Por exemplo, às vezes eu fico observando, nós temos alguns obreiros e às vezes alguns chegam, uma vez ou outra alguns chegam e sentam na nave da igreja ou fica em alguma posição lá na igreja. Às vezes, porque, olha, o direito para púlpito é de presbítero acima, presbítero, evangelista, pastor, é direito dele o púlpito. Então se alguém chega e não procurou o púlpito, eu fico pensando, será que aconteceu alguma coisa, será, entendeu? Eu fico pensando, fico naquele cuidado. Não, veja só, se aconteceu alguma coisa, a gente vai ter que entender, ter que paciência, mas se de repente a pessoa chegou e ficou lá esperando que o pastor, não, vou ficar aqui para ver se o pastor me vê, para ver se o pastor me chama, para ver se o pastor me dá atenção. Não, isso é coisa de menino. Obreiro não tem essa mentalidade, não. Chegou o seu lugar, a não ser que você chegue no ministério que não congrega lá, mas em qualquer lugar que você chegar do nosso ministério, o seu lugar está lá, é direito seu, direito seu. Então a gente precisa ter esse cuidado. Por que a gente fala isso? Que o presbítero tal tem o direito, porque isso está dentro da hierarquia do ministério. E uma das coisas que eu sempre ensino para os amados irmãos é que nós precisamos respeitar a nossa hierarquia ministerial. Eu lembro que quando nós fomos fazer a primeira separação de obreiros, ainda no início, há 10 anos, a igreja começando, mas muitos irmãos ajudando, e a gente vamos dar honra aos irmãos. Fomos fazer a primeira separação, estava com meses que a igreja tinha começado.
Mas tinha muita gente que tinha congregado comigo ainda em Madureira, e eu sabia que tinha estrutura, que tinha capacidade e tinha um valor para aquilo. Quando eu fiz a primeira separação, eu lembro que eu disse o seguinte: irmãos, pode ser que alguém lá fora não nos valorize, mas isso aí não importa. O que importa é que nós nos respeitemos. O que importa é que nós valorizemos um ao outro. Por quê? Porque se nós não valorizarmos a nós mesmos, quem é que vai nos valorizar? Se nós não respeitarmos a nós mesmos, quem é que vai nos respeitar? Então, irmão, se tem um diácono, é o diácono fulano. Se tem um presbítero, é o presbítero fulano. Se tem a diaconisa, é a diaconisa fulana. Se tem a missionária fulana, é a missionária fulana. Principalmente nos cultos. Claro, graças a Deus o ministério está crescendo. Até eu já estou me perdendo, já não sei mais quem é missionária, quem é pastor, quem é vereador. Isso aí é absolutamente normal. Mas se você sabe a função do obreiro, não diga vamos ouvir o irmão fulano nem a irmã fulana. Chame ela pelo título dela, pelo cargo que ela exerce. Porque você está dando honra para aquela pessoa. E a Bíblia diz que tudo que o homem planta, ele colhe. Então, a partir do momento que você honra o seu irmão, pode ter certeza, você será honrado. Então, nós precisamos ter esse cuidado com a nossa hierarquia. Glória a Deus. Mas eu aprendi algo com os meus pais na fé. E eles tinham umas palavras um pouco impactantes. Ele dizia assim: quer passar vergonha? Seja pastor. Aí a pergunta que não quer calar: você está disposto a pagar o preço da humilhação, da vergonha ou do vexame por ser obreiro, por ser pastor? Ou você não aguenta nada, não suporta nada? Quer passar vergonha? Seja pastor. Eu louvo a Deus, irmãos, eu louvo a Deus, porque as pessoas que sempre trabalham conosco, pense, são pessoas educadas, pessoas tementes, pessoas de boa índole, pessoas que até hoje, graças a Deus, têm nos tratado com respeito, com dignidade, com reverência, mas existem situações que é complicada. Por quê? Porque as pessoas sabem que o pastor não vai ter a disposição de brigar, não vai estar com uma 7 polegadas na cintura, um 38, e vai ter que aguentar, que é para não gerar escândalo no evangelho. Então as pessoas, alguns se aproveitam, mas Jesus está te vendo. Glória. Então ele dizia: quer passar vergonha? Seja pastor, seja obreiro. Se você estiver disposto, tiver estrutura, eu estou lhe conscientizando, lhe advertindo. Por isso o obreiro, irmãos, ele precisa ter paciência em 3 coisas, no mínimo 3 coisas: paciência para ouvir, paciência para falar e paciência para agir. Um dia eu passei uma vergonha, meu irmão, diante do ministério. A gente todo mês levava quem foi disciplinado, quem foi reconciliado. A gente vai ter logo o nosso culto administrativo também. Quem foi disciplinado, quem foi reconciliado, quem veio congregar na igreja, quem foi para outro ministério, quem veio, quem voltou. E um dia eu levei o nome de uma irmã que tinha vindo congregar com a gente, depois decidiu voltar para a sua igreja de origem. E o nome dela era Jerusa. E a secretária foi e escreveu Jerúsia. Aí quando o pastor, porque ele fazia a leitura diante da reunião, diante dos obreiros, disse: Messias está desligando aqui a pedido a irmã Jerúsia. Aí ele olhou para mim e disse: ô pastor, o nome dessa irmã é Jerúsia mesmo ou é Jerusa? Eu disse: não pastor, é Jerusa. Foi porque os irmãos chamam ela de Jerúsia. Aí ele me cortou no aí. Disse: está vendo? É por isso que as pessoas saem da igreja. O pastor não sabe o nome da ovelha.
Eita, meu pai do céu. Eu fui explicar, mano, não tinha sido eu não, a secretária se atrapalhou, acho que colocou Jerusa, não tinha sido eu sabia que o nome da irmã era Jerusa, mas levei a rebodosa. Paguei o pato. Entendeu? E doeu, meu irmão. Então você tem que ter paciência para ouvir. Então, isso que eu passei, eu trago para a minha experiência. Então, eu vou ter que ter paciência para ouvir, esperar a irmã concluir a explicação, esperar o irmão concluir a explicação, para eu entender a história. Porque se eu cortar no meio, pode ser que eu não tenha entendido, a história não se concluiu. Então você tem que ter paciência para ouvir, deixa a pessoa falar, entendeu? E quanto mais as pessoas falam, mais elas mostram para você quem ela é. Aí você vai ter facilidade de conhecer as pessoas. Porque quem é pastor, quem é obreiro, não deve se preocupar em que as pessoas lhe conheçam, não. Você tem que se preocupar em conhecer as pessoas, saber os gostos, os limites, saber o temperamento. Você é o líder, você precisa ter essa noção e essa condição de entender as coisas. Então você precisa ter paciência para ouvir. Segundo, para falar. Alguém disse que a mensagem de Deus é clara. Ele quer que você escute mais e fale menos. Onde é que está essa mensagem, pastor? Nos 2 ouvidos e uma boca. Então, se são 2 ouvidos e uma boca, é para você ouvir mais e falar menos. Mas tem gente que pensa que os 2 ouvidos é para... Porque tem gente que é danado. É um ouvido escutando uma coisa aqui, outro escutando outra ali. Não é para isso não, meu irmão. Então, tenha paciência, irmão. Tenha paciência para falar, irmãos. Porque o que a gente fala, irmãos, é como diz o provérbio chinês: palavra dita, pedra arremessada. E eu esqueci o outro detalhe: não volta mais atrás. Flecha atirada, palavra dita, não volta mais atrás. Quer ver uma das coisas que eu sempre procurei ter cautela desde o início? Eu nunca disse para ninguém que não ia com a cara nem de fulano nem de Beltrano. Você nunca me viu dizer isso para ninguém. Às vezes eu posso até olhar para a pessoa e dizer: rapaz, camarada, mas eu nunca disse para ninguém que não ia com a cara de fulano nem de Beltrano. Nunca, irmãos. Porque às vezes é a primeira impressão. Depois você pode conquistar aquela pessoa de um jeito que você vai dizer: rapaz, eu nunca que eu pensei. Mas se você falar e a pessoa ficar sabendo, pronto, você arrumou o inimigo de graça. Você arrumou inimigo de graça. Então nunca, não sei se você vai conseguir fazer isso, mas nunca diga para ninguém que não foi com a cara dele nem com a cara dela. Nunca diga, irmão. Fique para você. Não é você que não está indo com a cara dele que a coisa tem a ver. Entendeu? Então não vai falar para você. Eu vou chegar no ponto aqui que vocês vão ver que o negócio é complicado. E terceiro, paciência para agir, irmão. Tenha paciência, tenha paciência. Uma das coisas que nos prejudica muito como obreiro é achar que tudo que as pessoas estão fazendo para nos prejudicar. Às vezes a gente acha como obreiro que tudo que as pessoas estão fazendo para nos prejudicar, para nos provocar. A gente tem essa deficiência, irmãos, de achar isso. Está fazendo aquilo para me provocar, fazendo aquilo para me prejudicar. E às vezes não é. Tem gente que faz coisa para lhe prejudicar. Ele faz o erro de propósito para lhe prejudicar. Mas tem gente que erra na intenção de acertar. Então você precisa ter um certo equilíbrio para entender esses 2 polos, esses 2 mundos. Porque às vezes o camarada lhe prejudicou, mas ele queria lhe ajudar porque ele é seu amigo, ele lhe ama, ele quer ver o seu bem, mas na empolgação ele fez algo tão empolgado que acabou lhe prejudicando. Aí você vai e arrebenta com ele. Então aquele que era para ser seu amigo se tornou um inimigo. Aquele que ia lhe defender com unhas e dentes agora está revoltado com você, porque ele vai pensar: puxa vida, eu queria tanto ajudar, queria tanto, agora me fez isso comigo. Aí se revolta. Então tenha calma, tenha paciência, porque ninguém é tão perfeito que não possa ter um erro, e ninguém é tão errado que não possa ter um acerto, não é? Ou tão mal que não seja amado, ou tão bom que não seja odiado. Por esta razão, o obreiro, o líder, deve fazer um esforço. Eu não estou dizendo que você vai conseguir, muito menos que será fácil,
para tratar todo mundo igual. Claro que você está entendendo o que eu estou falando. Jesus Cristo falou uma parábola que a um ele deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1, cada um segundo a sua capacidade. Não é nesse sentido que eu estou falando. Mas há um sentido onde você precisa ter essa consciência. Quando eu digo isso, eu quero chegar no seguinte ponto: nunca diga, nem você que é dirigente de círculo de oração, dirigente de departamento, dirigente de congregação, nunca diga, essa pessoa não serve para nada na igreja. Nunca diga isso, pelo amor de Deus. Nunca fale isso de ninguém na igreja, no departamento, nunca fale. Essa pessoa não serve para nada. Eu estava dizendo isso para alguém, eu digo, ó, a gente lutou, ajeitou a igreja sede, deixou ela bem bonitinha, mas se eu chegar ali na igreja sede, irmão, e não tiver ninguém lá, de que adianta? Se eu chegar na igreja, por mais bonita que ela seja, por mais confortável, climatizada, cadeira acolchoada, gelágua e tudo mais, e não tiver ninguém, de que adianta? Qual é o valor? Ou seja, irmãos, o que vale no reino são as vidas, são as almas. Ah, pastor, mas o fulano não faz nada na igreja, não ajuda com nada na igreja e tal, mas ele está na igreja, você não sabe a ajuda que ele está dando. Ah, quem me dera que Deus me desse 10 mil crentes que viesse para a igreja só para ficar sentado me ouvindo pregar. Ou você quer vir para a igreja pegar para as cadeiras? Porque os outros que vêm não faz nada. Entendeu isso? Então nunca diga isso, irmãos, que é melhor não ter a pessoa na igreja porque não serve para nada. Porque a presença dele ali é importante. Por isso, nunca tente tirar ninguém da igreja. Por quê, pastor? Porque você não é o dono da igreja, meu irmão. Nós não somos o dono da igreja para querer tirar alguém da igreja, dizer quem serve, quem não serve, quem presta, quem não presta, quem fica. A igreja não é nossa. Então a gente não pode fazer isso. E o pior, ou o melhor, depende da sua interpretação, é que aquele que não presta para você, presta para o outro. Aquele que às vezes não serve para você, serve para o outro. Eu já contei essa história, é rápida. Pastor Tenório, todo final de ano eu ficava preocupado se eu ia ser transferido aqui de Messias ou não, porque por Madureira eu passei quase 14 anos aqui. Quando chegava o final de ano, eu já ficava pensando, será 6 anos que eu vou ser transferido? Aí quando foi um dia, eu já estava com mais de 10 anos, ou mais, nem lembro, eu chamei o pastor Tenório, pastor, será 6 anos eu vou ser transferido, rapaz? O que é que o senhor acha? Aí a gente começou a conversar, aí eu disse assim para ele, o senhor acha que eu devo falar para o outro pastor que vai me substituir quem é e quem não é na igreja? Quem presta e quem não presta na igreja? Você acha que eu devo falar? Ele disse, olha, eu vou lhe contar uma experiência e por ela você vai tirar a sua conclusão. Ele disse que foi assumir uma igreja e o pastor da igreja que ele ia substituir chamou ele no canto e discretamente apontou 2 irmãos. Disse, olha, está vendo aqueles 2 irmãos ali? Está vendo aquele irmão de camisa azul? Aquele irmão é um demônio, meu irmão. Aquele irmão de camisa azul é um demônio, aquilo ali me persegue, aquilo ali puxa meu tapete, aquilo ali me desrespeita, aquilo ali me afronta, aquilo ali eu não sei, é um demônio que está nessa igreja. Agora está vendo aquele irmão de camisa amarela, aquele é um anjo, mano. Aquele é um anjo, pastor Tenório, aquilo ali ele me ajuda, até pau para toda a obra, está sempre lá, não falta o culto, e é dizimista, e é pontual, e eu ligo para ele, faça isso, ele faz ele vai, e pense. Aí o pastor Tenório está certo. Aí o pastor foi transferido, o pastor Tenório assumiu a igreja, aí o irmão de camisa azul, que era um demônio para o outro pastor, virou um anjo na vida do pastor Tenório. Virou um anjo na vida do pastor Tenório. Era pau para toda a obra, estava junto. Vai fazer isso, ele vai fazer. E o de camisa amarela, que era um anjo na vida do outro, virou um demônio na vida do pastor Tenório. Você está entendendo, meu irmão? Então aquele que às vezes não presta para você, presta para mim. Às vezes que não presta para mim, mas presta para você. Às vezes não é bom para mim, mas é bom para você. Às vezes não é bom para você, mas é bom para mim. Então você tem que ter essa noção. E nós que somos obreiros e pastores, queridos,
Nós não podemos avaliar ou abalizar a igreja pelo o meu achismo. Às vezes a pessoa pode até me prejudicar, me fazer muito mal, mas se ela faz bem à igreja, por amor à igreja, eu suporto todo o mal. Você entende isso para ser obreiro, meu irmão? Aí você engole calado, suporta calado, aguenta ali, doendo. É complicado. E sabe por que eu digo isso? Olha, irmãos, eu tenho umas 33 folhas aqui anotadas, eu passei uns 15 dias queimando as pestanas, preparando esse estudo. Tem muita coisa aqui que eu acredito que não vai dar tempo, mas a gente vai ver como é que faz. Mas sabe por que eu digo isso? Olha só, o maior inimigo de Saul era Davi, né? Ou pelo menos era o suposto inimigo, era quem Saul achava que era o seu inimigo, era Saul, ou era Davi para Saul. Tanto que Saul tentou matar Davi várias vezes, perseguia Davi como se perseguia um cão pulguento, era uma agonia, porque para Saul, Davi era uma ameaça grande, era uma ameaça de tomar o seu trono, a sua coroa, o seu cetro, o seu palácio, a sua riqueza, era uma ameaça. Para Saul, Davi era uma ameaça grande, um perigo grande. Por isso Saul tratava Davi como o seu pior inimigo. E claro que para Davi o seu pior inimigo era Saul. Agora você sabe quem foi o maior amigo de Davi? Foi Jonatas. Você sabe quem era Jonatas? Era o filho de Saul. Veja, o pior inimigo de Davi era Saul, e o melhor amigo de Davi era o filho dele. Está vendo, meu irmão, que às vezes o que não presta para o irmão presta para mim, às vezes o que não é bom para você é bom para mim. E você precisa ter essa noção, esse equilíbrio para entender essas coisas. Porque eu digo, não presta para mim, então não presta para todo mundo. É bom para mim, então é bom para todo mundo. E não é, são coisas que a ciência, a experiência nos ensina. Eu ouvi uma história esses dias, que um rapaz, ele tinha uma empresa de construção civil, acho que era mais ou menos nessa área, e um dos seus funcionários pediu demissão e abriu uma empresa e foi competir com o ex-patrão, foi ser concorrente do patrão. Aí os funcionários que ficaram na empresa chamaram o patrão: patrão, eu vi o que foi que o funcionário fulano fez, saiu da empresa e abriu a empresa, agora está concorrendo com a gente, competindo com a gente. Rapaz, que negócio. É o patrão: calma, rapaz, a cidade é grande, o estado, o país é grande, tem trabalho para todo mundo. Isso não, deixa o menino trabalhar, não, ele está fazendo dele, tem trabalho para todo mundo. Com os dias, esse ex-funcionário ligou para o ex-patrão e disse: fulano, tudo bem, tudo bem. Rapaz, eu estou precisando de um favor teu. O que é? Eu peguei um trabalho aqui e eu não tenho aquela máquina, rapaz. Não dá para tu me emprestar, não. Quer emprestar? Isso quer, rapaz. É para quando? É para amanhã. Eu precisava pegar hoje. Mas, rapaz, já são 4h30 da tarde, eu acho que já está fechando lá a empresa. Rapaz, me ajuda aí. Não, tá bom. Aí ligou para a gerente, o ex-patrão. Disse: fulano, olha, deixa um funcionário aí com umas 5h30. O fulano vai pegar aí a máquina emprestada. Emprestada, rapaz. O senhor vai emprestar a máquina para o seu concorrente, como ela saiu da sua empresa, abriu a empresa para competir com o senhor vai emprestar a máquina para ele. Rapaz, deixa, tem trabalho para todo mundo, rapaz, empresta aí e tal. O senhor é o dono, então vou emprestar. Emprestou, foi lá. No outro dia o patrão chegou, o funcionário tudo assim, porque a gerente falou para todo mundo que ele tinha emprestado a máquina para o fulano, que era o concorrente, tal e tal. Passou-se os dias, o ex-funcionário ligou para o ex-patrão de novo. Isso aí, fulano, como é que tá? Tá bem? Estou bem. Só, rapaz, eu tenho uma proposta para tu. O que é? Olha, eu peguei aqui uma grande obra. Eu tenho uns contatos e consegui uma grande obra. É grande, rapaz, é um negócio grande. É tão grande que a minha empresa não tem condições de dar conta. Eu queria saber se tu quer pegar. Quer pegar? Se quero, pronto. Eu já passei o seu contato, já disse que você é uma pessoa 10, gente boa, gente direita. Pode ligar para fulano que está tudo certo. Aí ele ligou para fulano,
fez a licitação, conseguiu o contrato e pegou uma obra, irmão, de cerca de 10 anos. Aí ele chegou na empresa, fez uma reunião com todos os funcionários para dizer o que tinha acontecido. Olha, nós pegamos uma grande obra aí, vamos precisar contratar mais gente, vamos precisar de nosso maquinário, porque é uma obra grande. Aí a empresa festejou: eita, que maravilha, patrão, que coisa boa, agora a empresa vai avançar, vai crescer, vai ficar conhecida, que maravilha. Mas me diga uma coisa, como foi que o senhor conseguiu essa obra, hein? Porque essa obra é grande e longe, como foi que o senhor conseguiu? Ele disse: o empresário que saiu daqui, que vocês desciam a lenha dele, dizendo que ele era assim, era assado, ele me indicou, então eu peguei porque ele me indicou para pegar. Então baixou a cabeça e ficou caladinho, irmão. São lições que a vida nos dá, irmãos. Então a gente precisa ter essa maturidade, essa capacidade de entender as coisas, porque se hoje você está tendo algum prejuízo, amanhã Deus vai te recompensar. Glória a Deus. Porque tem horas, como aquela história do Michelangelo, que era um escultor antigo, ele vai passando na frente de uma pedreira e ele vê uma pedra e ele olha para aquela pedra, contrata uma equipe para arrastar aquela pedra até o seu ateliê. E quando chega no ateliê, alguém olha para eles: ô seu Michelangelo, para que o senhor quer essa pedra tão grande aqui? Ele disse: isso não é uma pedra, isso é uma obra de arte. Isso não é uma pedra, isso é uma obra de arte. Depois de dias, meses, porque era uma pedra grande, quando passaram lá, estava lá uma grande estátua esculpida por Michelangelo. Por quê? Porque aquilo que as pessoas viam simplesmente uma pedra bruta, ele via uma obra de arte. Então existem pessoas na igreja que você olha e não dá nada por ele, você só vê uma pedra bruta, mas o eterno olha e vê uma obra de arte, que só precisa ser trabalhado, moldado e lapidado, e será transformado em uma grande obra de arte. E a minha missão, a sua missão como obreiro, é trabalhar com essas pessoas, para que elas possam deixar de serem pedras brutas e se transformar em grandes obras de arte. Glória a Deus. Mas sabe o que é que nos assusta na igreja, no ministério? É que existe obreiros criança. E obreiro criança só dá para arrumar problema. Obreiro criança só dá para arrumar problema. E depois que ele arruma um problema, ele corre. Aí chega outra criança que só sabe apontar o problema. Tem que ter um adulto para ir lá e resolver o problema. Eu digo isso porque quando eu era menino, acho que eu tinha uns 6 anos, a gente morava numa fazenda estiva, cercada de cana, pé de mangueira. Meu pai plantava umas macaxeiras, umas batatas assim perto, e deu uma falha assim no partido de cana, ficou uma torceira bem perto da casa da gente, e mais acho que uns 8 metros na frente ficava o partido. Eu não tive o que fazer, fui lá no fogão de lenha, que era na cozinha lá no quintal, peguei um tição e toquei fogo na torceira de cana, meu irmão. Quando o fogo começou a queimar, estralar, a minha irmã, a Quitéria, saiu assim: o que é isso aí? Quando ela saiu assim, que viu o fogo, eu tome carreira, irmão. Porque menino é assim, ele fala o problema, quando o negócio aperta, ele corre. Obreiro, menino é assim, cria problema, depois que o problema chega, ele foge. E na maioria das vezes ele aponta, mas tem que ter o adulto para resolver. Eu já vou repetir uma coisa que eu sempre falo em reunião de obreiros: obreiros não é levantado para resolver problema, muito menos criar problema, é para evitar. Se tiver algum problema, a gente vai resolver, mas o bom é que a gente evite. Sabe o que é que os grandes empresários do mercado de trabalho dizem? Que empresas que têm muitos problemas não prosperam. Por quê, pastor? Eles explicam: porque você gasta suas energias, gasta o seu tempo, gasta as suas forças resolvendo o problema, ao invés de avançar. Então a gente precisa ter essa maturidade e essa habilidade de evitar os problemas, gente. Porque tem gente que me conhece aqui há mais de 25 anos,
Você não viu? Eu nunca tenho problema com ninguém, irmão. Poxa. Você nunca viu dizer que o pastor discutiu com alguém, bateu boca com alguém e foi tomar satisfação com alguém, ou que alguém foi lá? Você nunca ouviu. Agora o silêncio reina. Irmão, saia como errado, saia por baixo, não se preocupe não, mas vá dormir em paz, irmão. Vá dormir tranquilo, vá dormir sossegado. Então o grande segredo, irmão, é quando a gente consegue evitar. Uma coisa que dificulta às vezes o obreiro como é que eu posso dizer? É quando o obreiro não se sente valorizado. Você não pode deixar isso entrar no seu coração. Eu lembro do pastor, eu vou dizer o nome que você não conhece, pastor Orlando. Ele era pastor em Paripueira, por Madureira. E ele disse que do nada, entrou uma insatisfação no coração dele. Contra o ministério, contra o pastor presidente, do nada. Entrou uma insatisfação, uma revolta. Aí quando isso acontece, nada presta para a pessoa. Nada presta. Que entra aquela insatisfação, você se irrita com qualquer coisa, se entristece com qualquer coisa, se magoa com qualquer coisa, porque entrou uma insatisfação e você não conseguiu administrar. Por exemplo, se tem um evento e você não foi destaque, você já fica insatisfeito. Não pode. Eu não vou fazer, eu não vou ajudar. Não, meu irmão. Aqui é um ministério, é uma igreja, é uma obra, é um reino. O sucesso de um é o sucesso de todos. O fracasso de um também é o fracasso de todos. Então o nosso objetivo é trabalhar para que o reino seja glorificado. Amém? Deixa eu entrar aqui no detalhe que a gente provavelmente, com certeza vamos estar apresentando alguns irmãos à noite no culto, mas uma coisa você tem que ser consciência: quem for separado, quem for consagrado, você tem que entender que a sua função é ajudar, irmãos. Não é dificultar e nem atrapalhar, é ajudar. O que é que eu posso fazer para colaborar, para ajudar na obra? Porque senão você corre o risco de... isso aí está mais fria. Foi sem querer, eu acabei fazendo jejum, irmão. Não ia jejuar hoje não, mas na correria a gente deve aqui dar uma limpada, trouxe uma caixa, não pegou, os caras outra, aí acabei jejuando sem querer. Então quando for a hora livre, você deixa eu passar na frente, viu? Então, querido, o seu objetivo não é simplesmente querer ver o erro do seu pastor, onde é que ele está errando. Não, você está ali para apoiá-lo, para ajudá-lo, irmãos. Eu falei outro dia do pastor João Vianney, de saudosa memória, que era o vice-presidente do Ministério da Convenção de Madureira, o braço direito do pastor Beni. Meu irmão, ele defendia o pastor Beni com unhas e dentes, mesmo se ele tivesse errado. Mas depois ele chamava o pastor no particular e disse: olha, pastor, o senhor tem que melhorar isso aqui, isso aqui. No particular, irmãos. Eu lembro até de uma vez, vou contar isso aqui. A gente estava numa reunião, aí o pastor Beni, ele fez uma votação para saber quem era contra ou a favor da televisão, porque naquele tempo a gente não usava televisão não, meu irmão. Aí ele fez uma eleição para saber se os irmãos concordavam de usar ou não usar a televisão. Aí a maioria votou que não. Uma parte votou que queria, outra votou que não queria. Aí o pastor, todo empolgado, disse:
Ainda bem que vocês votaram contra, porque se vocês votassem a favor, eu ia deixar de ser o presidente de vocês hoje. Aí o diácono Evandro, ele estava dirigindo, ou pastoreando, melhor dizendo, a congregação lá em Palmeira dos Índios. Aí ele levantou a voz, no meio da reunião, tal qual como essa aqui. O senhor está dizendo isso, mas tem obreiro que usa televisão aqui no ministério e o senhor não faz nada. Eita, olha aqui a afronta. Aí o pastor Beni, Evandro, sei lá quem é que usa. Sabe sim, que eu sei, então o senhor sabe. E eu vou entrar na casa dos outros, Evandro, para quem? Eu estava começando no ministério, e eu digo, meu Deus do céu. Aquele negócio, eu fiquei um pouco assustado. Eu era novo, tinha uns 22, 23 anos, eu acho, uns 24. Meu Deus do céu, que negócio. Aí o pastor Vianney conversou com o pastor Isaías, que era um dos vices, eu não sei se também foi com o pastor Amaro, conversou com os outros vices, aí pediu a palavra ao pastor Beni. Disse, olha, a gente não vai admitir desrespeito com o presidente da igreja não, do ministério não. Nós não vamos admitir. E eu já conversei com os outros vices e o diácono fulano está disciplinado e excluído a partir de agora, a não ser que o presidente diga que não, porque a palavra final é dele. Era assim o pastor Vianney. Aí foi com o pastor, não, rapaz, a gente está dialogando aqui, está tudo bem, está tudo em paz, a gente é amigo. Aí se aquietaram. Mas entende, irmão? Então são pessoas que não sabem medir as palavras e tem que ter esse cuidado. O obreiro não é para dar trabalho, o obreiro é para trabalhar, né? Porque tem aquele que trabalha, o que não trabalha e o que dá trabalho mesmo. Agora o que eu acho bonito é Jesus, irmãos. Claro, não tem nem como não achar, né? Mas eu falo no sentido de que Jesus não usou espada, Jesus não usou exército, Jesus não usou a força, Jesus não foi agressivo com ninguém, mas criou o maior reino que esse mundo já viu e que permanece até hoje e vai permanecer por toda a eternidade. Você já imaginou, meu irmão? Então entenda, não é força, não é obrigando, não, é com o amor de Jesus que você vai conseguir formar o maior reino, a maior obra. Olha, sei que é líder, vai assumir função de obreiro, você tem que entender uma coisa: o líder precisa ter autocontrole, ou controle emocional, ou seja, controlar as suas emoções. Por exemplo, eu sou pastor, irmãos, e sou ser humano. Ou você pensa que não? Não sou ET, não. Tudo bem que eu sou feio. Não ria não, que você... Então eu sou sujeito às emoções, mas eu não posso descarregar as minhas emoções na igreja. Entendeu? Eu não posso fazer isso. Por mais irritado, por mais indignado, por mais revoltado que eu esteja, eu não posso fazer isso. A igreja não é um saco de pancada para eu descarregar as minhas angústias, as minhas raivas, as minhas decepções na igreja. Porque se eu tiver de me queixar de alguma coisa, a Bíblia diz do que é que eu devo me queixar. Está lá em Jeremias, Lamentações. De que se queixa o homem? Queixe-se dos seus pecados. Eu não posso fazer isso. Por mais que eu esteja, então você precisa controlar as suas emoções. Até porque quem lidera não vai ser seguido ou não vai ter a confiança dos liderados, porque ninguém quer acompanhar um líder que não tem controle. Você quer acompanhar o líder descontrolado? Que não controla as emoções, que não controla as palavras, que não sabe entrar, não sabe sair, que lhe humilha na frente de todo mundo? Você vai querer? Então, se você não quer, por que é que os outros vão lhe querer assim? Entendeu? Então você precisa ter esse cuidado.
E por que é que a gente precisa, irmãos? A gente demora para fazer essas reuniões porque é muito corrido e tudo, tem uma preocupação não desgastar os irmãos e locomoção e tudo, mas a gente precisa fazer esses trabalhos, porque nada é mais prejudicial em uma obra do que um obreiro despreparado, irmãos. É a mesma coisa do Napoleão. Se ele tem vontade de fazer, mas não tem a capacidade para fazer, então o prejuízo é maior do que se ele não fizesse nada. Então nada causa mais prejuízo na obra do que um obreiro despreparado. Ou seja, olha só, eu anotei aqui, o líder não pode ser causador de conflito, causador de confusão, causador de contenda, causador de fofoca, causador de briga, causador de tumulto, causador de intriga, nem causador de confusão ou de divisão. O líder não pode ser essa pessoa, irmãos, que causa intriga, que causa conflito, que causa confusão, que causa tumulto, que causa fofoca, causa briga, causa divisão, causa intriga. Não pode, o líder não pode ser essa pessoa, irmãos. Eu vi até a repórter, não sei se é da Globo, da CNN, ela reprovando o presidente do Brasil, porque ele fez uma reunião, e na reunião ele começou a apontar os erros dos ministérios. O Ministério da Saúde está errando nisso, o Ministério da Economia está errando nisso, o Ministério da Educação está errando nisso. Aí a repórter, e olha que é muito difícil a Rede Globo criticar o presidente, mas ela disse, essa não é a função do presidente, porque ele é o líder. A função do presidente ou do líder não é apontar o erro, mas trazer a solução. Porque o erro, irmão, todo mundo vê. O erro todo mundo aponta, a gente quer solução. Mas não traga a solução da bateria não, que aquilo mata. Então essa deve ser a chave. Olha, e uma das coisas que é muito interessante você ter como lição de vida para a sua vocação, é que não é bom estar procurando culpados, irmãos. Porque enquanto você procura culpado, você procura o errado, o problema está lá. A primeira coisa a se fazer é resolver o problema. Depois, procurar saber o que causou o problema. Aí, se você quiser, você pode procurar culpado, que eu aconselho que não faça, que não vai resolver mais. Então você resolveu o problema e procurou o que causa o problema, então está tudo bem. Resolva o problema, elimina o que causa o problema e siga. E com certeza, irmão, com certeza, o povo que você lidera, o povo que lhe acompanha, vai lhe olhar com valor. Que você não procura ocupar, você procura solução. Então, se o obreiro, irmãos, ele não pode ser um causador de conflito, de intriga, de confusão, de contenda, de fofoca, de divisão, de tumultos e tantas coisas mais, ele precisa ser o quê? Um apaziguador. Ele precisa apaziguar, tranquilizar, pacificar, unir, minimizar, quer tirar por menos. Ele precisa fazer isso. Nós que assumimos a posição de líder, você chega na situação, aí está aquele fuá, irmãos. Ah, porque fulano, porque Beltrano, porque Cicrano, porque não sei quem, porque não... E está aquele negócio, aquela coisa, aquela confusão. Aí você chega e só a sua presença já faz com que todo mundo se acalme, só a sua presença. Você às vezes não faz nada, não fala nada, não questiona nada, mas só a sua presença, que vem carregada com a presença de Jesus. As pessoas se desmontam, irmãos. Parece que aquele problema que estava quase acabando com o mundo se acaba. E todo mundo fica em paz, tranquilo. Porém, contrário a isso, já tem aquele que está todo mundo bem. Quando ele chega, misericórdia mesmo. Aí é que é dose, meu irmão. Então você precisa ter essa noção das coisas.
Você precisa ter essa disposição de apaziguar, tranquilizar, minimizar, fazer que haja paz. Repito o que falei no início: se valorize como obreiro, porque se você mesmo não se valorizar, ninguém vai valorizar, ninguém vai dar o valor. Se valorize como obreiro, se valorize, por pequena que seja a sua função, que eu acho que não tem, mas no sentido pela ótica humana, valorize. Valorize. Eu tinha menos de 1 ano de crente quando me chamaram para ser porteiro da igreja. Tinha menos de 1 ano de crente. Que até eu lembro que o pastor presidente questionou na época ele era diácono, o pastor Cavalcante, dizendo assim: mas Cavalcante, a gente não pode colocar pessoas novas convertidas para ser porteiro, não. E eu estava assim, próximo daqui para a caixa de som, eu ouvi quando ele comentou com ele: a gente não pode colocar uma pessoa nova convertida para ser obreiro, não, Cavalcante. Mas pastor, deu uma oportunidade ao menino. Eu estava assim, meio desconfiado e tal. Aí me chamaram para ser porteiro, mano. Aquilo para mim foi uma honra muito grande. Fui logo lá na Praça Sinibu, quem é de Maceió sabe onde é. Lá no final da praça, numa ruinha bem escondida, tem uma loja chamada Ocasião, era o nome da loja. Me indicaram, eu fui lá, comprei os 3 paletó de morto. Pedi umas gravatas ao gerente lá do Bom Preço, seu Valfrido. Era Valfrido mesmo o nome dele. Pedi umas gravatas ao gerente lá da moda masculina, que também eles usavam, me trouxeram uma bolsa cheia de gravata mesmo. Eu fiquei muito animado. Só fiquei triste porque no dia que eles me deram a bolsa de gravata, meu, o carro da Transporte foi pegar o dinheiro lá do caixa do Bom Preço e os camaradas eram crentes. Aí quando viram a sacola de gravata, pularam em cima, meu irmão. Pegaram as melhores tudinho, só deixaram a rasgada, cara. Eu digo, aí é dose. Eu saí, arrumei as gravatas e fui lá e ficava. Para mim foi uma coisa muito nobre, irmãos. E não pense que ser porteiro é coisa pequena não, porque não é, meu irmão. Pode chegar o presidente, seja lá quem for, antes de entrar na igreja, e para o público primeiro e passa por você. Tinha um diácono na Madureira. Quando eu cheguei aqui, ele me contou essa história. E eu estava no dia da inauguração. Ele disse que o pastor da igreja chamou ele e disse: olha, você vai ficar aqui. Ele era porteiro, vai ficar aqui na porta da lateral. Não deixe ninguém passar por aqui. Diga que é todo mundo para ir pela porta da frente. E eu estava nesse dia da inauguração. Mas eu não vi isso. Eu vi, teve um ano que veio de Maceió. Eu vi junto com os irmãos. Não sei se eu era auxiliar, diácono, não lembro. Aí quando eu vim pastorear aqui, que eu não sabia que ia vir. Aí ele contou essa história para mim: pastor Cícero, rapaz, e o pastor Ronaldo me colocou como porteiro lá, e me colocou na porta do meio e disse: olha, não deixe ninguém passar por aqui, viu? Todo mundo tem que entrar pela porta da frente, sair por lá, ninguém passa por aqui não. Eu disse: está certo. Ficou lá, botou moral e ficou lá. Aí ele disse: olha, pastor, aí de repente veio um irmão baixinho, uma Bíblia assim na mão, e quis entrar lá. Eu disse: não entra por aqui não. Ele era pequenininho, eu botei moral. Senão tem que ser por lá. O pastor disse que ninguém tem que ser por lá. Aí ele foi-se embora, entrou por lá. Aí tudo bem, fiquei lá na porta. Aí teve uma hora que o pastor Ronaldo disse assim: bom, irmãos, acabou de chegar o pastor presidente, eu gostaria de passar o trabalho para ele. Aí quando o pastor passou o trabalho, eita, era o presidente que ele não deixou entrar. Entendeu? Entendeu, irmão, a moral de um porteiro? Ele não deixou o pastor presidente entrar não, meu irmão. Então não pense que ser porteiro é coisa pouca não, é responsabilidade, é autoridade, meu irmão. Não passa, aí acabou, ele não passou mesmo não. Então quando me deram essa oportunidade, e o interessante é que Deus foi tão bom que eu era novo, eu tinha eu acho que uns 19 anos de idade, até hoje, nunca mais eu parei de fazer essa. Então valorize, irmão, aquilo que coloco na sua mão. E outra coisa que eu fazia muito era não perder nenhum trabalho, nenhum trabalho, qualquer trabalho que fizesse na igreja eu estava lá, porque eu queria aprender. Meu. Eu lembro que a gente foi até para um encontro de casais, tinha que pagar a inscrição, a gente sem condições, eu fiz um esforço, porque eu queria ver como era que fazia o movimento lá naquele encontro. Então valorize
Valorize, procura aprender, procura saber o que é porteiro, o que é ser diácono, o que é ser presbítero. Provavelmente não vai dar tempo aqui, que é muita coisa que a gente tem para passar para os irmãos e já vai dar 5 horas. Mas olha, valorize. Às vezes eu fico tão triste, como eu falei, às vezes as pessoas não entendem o valor que é ser um obreiro, que é ser... Não entendem, irmãos. Então valorize. Eu passei 15 anos pastoreando por Madureira, 15. Eu nunca perdi uma reunião de ministério. Todo mês tinha. Era de dirigente pela manhã, de ministério à tarde e ficava para Santa Sé à noite, todo mês. Do jeito que a gente saía de casa, tinha que sair cedo daqui de Missão ou de União, tinha que se acordar umas 6 horas para se arrumar, se ajeitar e chegar lá no horário. Passava o dia todinho com aquela mesma roupa, naquela igreja quente, e ficava lá, só voltava 10h30, 11 horas da noite. Meu. E antes disso, participei de reunião de obreiro, que era, parece que a segunda-feira, depois da Santa Ceia, tinha reunião de obreiro, todo mês tinha. No interior a gente só era exigido ir de dirigente e de ministério, mas tinha. E eu estava lá em todos. Teve 2 vezes que eu fui daqui de Messias para Maceió de bicicleta, porque eu não tinha o dinheiro da passagem para ir, para não perder o compromisso. Não sabia andar de bicicleta direito, não levava uma chave nem nada se o pneu furasse no meio do caminho, porque eu não tinha dinheiro para passagem. Eu acho que eu ia jogar a bicicleta dentro das canas e ia embora, velho. Acho que era, mas não deixei o meu compromisso. Por quê? Porque eu acho que é Deus, irmão, não é nem de mim. Acho que foi Deus me dirigindo, me impulsionando, me conduzindo para que eu tivesse essa responsabilidade, esse compromisso. Então às vezes a gente faz uma reunião, faz o compromisso, uns vêm, outros não vêm, eu acho que... Então fica muito difícil, A obra sofre, a gente fica triste, mas a pessoa na verdade é que acaba padecendo. Olha, querido, agora eu queria entrar na questão das funções da igreja. Eu vou ver até onde dá para ir, já são 5 horas, faltam 6, eu vou até 5h30, tá bom? Eu posso ir até 5h30, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Então amém, senão eu não vou não. Bom, vou tentar aqui chegar o mais rápido, mais longe possível. Porteiro, horário. É interessante, meia hora antes o porteiro já está na igreja. Meia hora antes o porteiro já deve estar lá. Pensa numa coisa que é complicado, você chega na igreja e a igreja está fechada. Vamos passar, vou comentar. Segundo, porque ele chegando esse horário, ele vai ter um tempinho para dar uma olhada nos banheiros, se for o caso, espanar um banco, alinhar uma cadeira e outras coisas mais. Terceiro, receber os irmãos com alegria. O porteiro recebe os irmãos com alegria, satisfação. Quarto, uniformizado. Os nossos obreiros trabalham uniformizado, e o nosso uniforme é paletó e gravata, certo? Faz parte da nossa liturgia, do nosso padrão. Quinto, deve estar com as mãos livres. Sexto, não deve dar as costas para a rua, a gente não sabe o que vem. Sétimo, não deve orar com o olho fechado, porque eu não sei o que é que a nossa mente tem, que a gente quando vai orar tem que fechar o olho. A minha família dizia que os crentes quando iam orar fechavam o olho porque aparecia um bode preto no meio da igreja. Ele aparecer aqui, ele vem, a gente pega ele, não pega não, irmão? Umas cacetadas, ele sai com mais de 1000. Aí disse que o rapaz foi para a igreja, eu vou abrir o olho, não viu nada. E até o irmão disse, se ele abrir e ver, é porque eu estou acompanhando ele. Entendeu? Então, mas se você orar com o olho aberto, Deus vai lhe ouvir do mesmo jeito, meu irmão, viu? Então, se orar, seja com o olho aberto, ser prestativo com quem chega,
Evitar bate-papo na porta da igreja. O porteiro tem que estar atento, não pode estar conversando com um e com o outro, não. Pronto, passei muito rápido para a gente adiantar. Diácono, existem exceções, existem, mas é importante que o diácono seja primeiro porteiro da igreja. É o teste para o diaconato. Antigamente se testava os diáconos de uma forma meio esquisita. Teve até um pastor que saiu com o diácono, parou num bar, mandou o camarada botar meia garrafa de pitu, a tal da meiota, e foi no banheiro. Isso para testar o diácono. Quando o pastor voltou do banheiro, só estava meia. Só, irmão, o senhor bebeu a cachaça? Foi? Mas pastor, o senhor não pediu, não foi para a gente beber, não? Não, pai, era para lavar um negócio do carro ali, que tem que lavar com cachaça. Aí não foi aprovado não para ser diácono. Foi desaprovado, entendeu? Então existiam umas formas de testar para ver se você estava aprovado ou não. Não pode ser neófito, está lá na Bíblia. Neófito é uma pessoa sem experiência, irmãos, imatura, não pode para ser diácono. Na verdade, o diácono ele faz tudo que um porteiro faz. Quem é separado ao diaconato, ele tem como tarefa tirar a porta, ficar na portaria. O mais importante do diácono é que ele precisa ser atento a todo movimento do culto. Uma das tarefas dele é servir a ceia, tirar a oferta, fazer algum trabalho social conforme a Bíblia. Eu estou passando rápido aqui, mas para a gente entender. Observar as crianças, orientar as crianças, mas é trabalho de diácono, não é isso, não é coisa do outro mundo. Limpar alguma coisa que sujou, que derramou na igreja, isso é. Então o diácono ele vai fazer praticamente o trabalho de um porteiro. Então, no geral, ele fica atento ao movimento do culto. Segundo a Bíblia, algumas coisas são exigidas para o diaconato. Lá em Atos 3, 6 e 3, fala de 3 exigências: boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Está lá em Atos, capítulo 6 e o versículo 3. Escolher entre vós, irmãos, 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. É a exigência lá de Atos. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E quando eu reuni os dirigentes e tratei alguma coisa sobre quem eles iam apresentar, eu mostrei para eles que a Bíblia coloca em primeiro lugar a boa reputação. A primeira exigência que faz lá é que ele seja de boa reputação. O que é reputação, pastor? É aquilo que as pessoas veem em você. Ou seja, se compra e paga, se respeita as mulheres casadas, as filhas alheias, se é respeitoso, se não anda aprontando. Então ele deve ter uma boa reputação. Veja, vem primeiro do que ser cheio do Espírito Santo. A boa reputação ele coloca primeiro do que ser cheio do Espírito Santo. Aí depois é que ele diz, e cheio do Espírito Santo. Mas primeiro tem que ser de boa reputação. Por quê, pastor? Porque se a pessoa não tem boa reputação, provavelmente ela não vai ser cheia do Espírito Santo. Provavelmente ela não vai ser cheia do Espírito Santo. Porque talvez você diga assim, pastor, mas o que é mais importante? É ter boa reputação ou ser cheio do Espírito Santo? Repito, uma pessoa que não tiver boa reputação, provavelmente não será cheia do Espírito Santo. Porém, preste atenção no que eu vou falar, porque isso agora vai ser algo espantoso. A pessoa pode não ter boa reputação, mas pode fingir ser cheia do Espírito Santo. E se ela fingir e eu e você não tivermos o discernimento de que ela não é cheia do Espírito Santo, e nós formos engoldados,
a gente pode separar alguém que não tem a boa reputação. E nem cheio do Espírito Santo, porque ela fingiu. Então por isso que ele vai primeiro fazer com que a gente observe se primeiro ele tem boa reputação. Porque se tem boa reputação, o Espírito que está operando na vida dele, com certeza, é o Espírito de Deus. Então tem que ter esse cuidado, para observar se tem boa reputação. Agora se for o camarada aqui, entendeu? Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Você sabe qual é a principal característica da sabedoria? Vou dizer para você, é o silêncio. A Bíblia diz em Provérbio, que até o tolo quando se cala, é tido por sábio. Eu coloquei aqui para a gente ler em 1 Timóteo 3, mas a gente vai adiantar. Lá em 1 Timóteo 3, fala das exigências do diácono e do presbítero. E lá está escrito que ele deve ser aprovado pelos que estão fora, os que estão de fora, os que não são crentes. Porque você já viu que tem gente que não gosta de crente, mas eles dizem assim: rapaz, eu não gosto de crente, se eu pudesse eu matava o crente, porque os crentes, agora no dia que eu for crente, eu vou ser crente, que é aquele irmão. Veja, ele não gosta, eles odeiam crente, mas ele olha para um crente fiel, de boa reputação, temente, mas um dia se eu for crente, eu vou ser crente, que nem aquele irmão. Então tem que ter a aprovação dos que estão de fora. Lá diz que o diácono pode ser dado a muito vinho, e diz que o presbítero não pode ser dado ao vinho. Dá até uma impressão de que a Bíblia está dizendo que a gente pode beber, mas a gente não bebe nenhum tipo de bebida alcoólica, não. Mas o que a Bíblia está dizendo ali, preste atenção no que eu vou falar, ela está dizendo que a responsabilidade do diácono é uma, quando ele vai para presbítero já aumenta a responsabilidade. Porque ele diz, o diácono não seja dado ao muito vinho, e já dizia o presbítero, não seja dado ao vinho. Então, irmãos, diante de Deus, somos todos servos, mas existe uma hierarquia que precisa ser respeitada. A gente tem algumas exigências para separação de diácono, que é batizado com o Espírito Santo. Tem exceções, a gente já se reuniu, já estudamos essa questão, tem exceções. Casado civilmente ou solteiro, a gente pode ter exceções, o normal é que seja casado civilmente. Dizimista, isso é importante, e servidor é a principal característica. Batizado com o Espírito Santo, casado civilmente, dizimista e principalmente disposto a servir, até porque a palavra diácono quer dizer servo. Passamos para o presbitério. A palavra ancião, a palavra bispo é a mesma coisa que presbítero. A palavra ancião e a palavra bispo, no grego, é a mesma coisa que presbítero. O presbítero, na verdade, é uma pessoa equilibrada, conselheira, conciliadora e apaziguadora. O presbítero, ele deve ter essas características de ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa conselheira, uma pessoa conciliadora, que concilia as pessoas que estão em confusão, e apaziguadora, aquela pessoa que chega e apazigua, pacifica os ambientes, as situações e as questões que surgem. Que na verdade a gente fala do presbítero, mas é um dever de todos nós obreiros. Segundo o presbítero, segundo a Bíblia, ele deve ser apto para ensinar. É uma função do presbítero, é que ele deve ter habilidade para ensinar. E não é ser só um professor de escola bíblica ou alguém que dá uma palavra de ensino na igreja. É aquela pessoa que conversa com você no particular, lhe ensina, lhe instrui, lhe orienta. Não é só pregar no púlpito ou coisa assim. Terceiro, ele também é responsável para ungir e orar pelos enfermos, segundo a Bíblia. Está lá em Tiago capítulo 5. Está alguém entre vós doente, chama o presbítero da igreja, ele vai orar ungindo com óleo. Pronto, essa é a responsabilidade dos presbíteros, querido.
Vocês anotam, eu vou ver se depois a gente posta no YouTube, vou ver se dá, porque para a gente postar está sendo longo e às vezes dá um trabalho, mas a gente vai ver isso aí. Evangelista, primeiro, tem as mesmas características de um presbítero, claro, e um pouco mais, assim como o diácono tem as mesmas características de um porteiro e um pouco mais. Ele vai ser também equilibrado, conciliador, apaziguador, ele vai ter essas responsabilidades. Terceiro, o nome já diz, evangelista, é aquele que evangeliza, mesmo que não seja aquela pessoa que bota uma caixa na praça pública ou que sai distribuindo folheto, mas a vida dele precisa ser uma evangelização. Ele precisa pregar e evangelizar com a própria vida. Então, essa seria a função do evangelista. Missionária. A gente não tem missionário, é só mais missionária de uma maneira de considerar as nossas irmãs. Então, o que é missão? Ou o que é missionário? É aquele ou aquela que faz missões. Veja só, alguém pode pensar que a missionária, ela tem que saber cantar ou pregar, e não é bem isso. Não, só é missionária se for para a África, se for para Angola, se for para a Índia, não. Missionário ou missionária é aquele que faz missões. E às vezes a missão que a pessoa faz pode ser um trabalho social, pode ser visitar os doentes, pode ser visitar os fracos na fé, visitar os presos. Ou seja, a obra missionária tem a ver com as almas, cuidar das almas, trabalhar para o bem das almas. Isso é fazer missões de todas as maneiras clássicas. Essa é uma forma de você fazer missões. Ou seja, ser uma pessoa ativa na igreja, aquela pessoa que procura ajudar. Isso é ser um missionário ou uma missionária. Pastor é aquele que tem todas as prerrogativas que um obreiro tem. Um pastor, ele tem as prerrogativas de um porteiro, de um diácono, de um presbítero, de um evangelista, de um missionário ou de um pastor. Está tudo sobre um pastor. Ele vai ter todas as prerrogativas ou todas as características dos obreiros. O pastor precisa ter todas essas características. Porém, primeiro, o seu principal trabalho é apacentar. O nome já diz, pastor é aquele que apacenta. Mas o que é apacentar? Eu defino em duas palavras: alimentar e proteger. Pastorear em duas palavras, prover e proteger. Provisão e proteção. Alimentar e proteger o rebanho é a responsabilidade do pastor. Ou seja, o rebanho precisa se sentir amado e protegido pelo pastor. O rebanho precisa se sentir amado, querido, protegido e alimentado pelo pastor. Você não pode ser aquele pastor que gera medo no seu rebanho. Você não pode. O rebanho não pode ter medo de você. Ele tem que lhe respeitar. Mas medo não. Então, a função do pastor é alimentar e proteger, provisão e proteção. O rebanho não pode ter medo do pastor. O rebanho tem medo do lobo, do mercenário, do diabo, do inferno, mas do pastor não. Você que lidera, irmãos, você tem que ser aquela pessoa que quando você chegar, as pessoas se sintam seguras, se sintam bem, se sintam felizes e tranquilas. Jamais eu quero ser um pastor que ao chegar na congregação, ao chegar no meio dos irmãos, me aproximar dos irmãos, os irmãos fiquem tudo acanhado, tudo constrangido, tudo... Não, de maneira nenhuma. Eu quero chegar e você diga: maravilha, o pastor chegou, que bênção, pastor, que bom que o senhor está aqui, bora lanchar. Bora, opa, é comigo. Entendeu? Mas essa deve ser a sua função, na hora que precisar repreender, chamar a atenção, faça. Faça no tempo certo, do jeito certo, na hora certa, no local certo, e eles vão lhe amar.
Agora, como você pode fazer para que, como pastor, você seja respeitado? Primeira coisa que eu lhe falo é o seguinte: olha, eu já disse isso em alguns lugares, em algumas reuniões, para algumas pessoas. Se você vê que a pessoa não teme a Deus, não respeita a Deus, esqueça. Porque se ela não teme a Deus, nem respeita a Deus, ela não vai respeitar nem a mim, nem a você. Não queira obrigar quem não respeita, nem teme a Deus, a lhe temer, nem lhe respeitar, porque ela não vai, meu. Ela só vai lhe respeitar, lhe temer, lhe obedecer, se ela primeiro temer a Deus. Mas se ela não teme a Deus, não adianta. Não perca o seu tempo. Lá em União tinha uma jovenzinha que era o cão chupando manga. Misericórdia, que eu falei agora, deve perder. Aí tinha um obreiro lá, chamado Ed Paulo, que queria botar ela no prumo. Ela só dava no gogó do Ed Paulo mesmo. Sabe o que era que eu fazia com ela? Nada, não chegava nem perto mesmo. Eu digo, oxe, isso aí não respeita ninguém, vai me respeitar. Eu saio de perto, mano. Não vou quebrar a cabeça com quem. Não, você não tem futuro não, meu irmão. Agora, se a pessoa teme a Deus, claro, você como pastor, você também tem que ter a sensibilidade para não se aproveitar da humildade das pessoas, da nobreza das pessoas, né? Ver que a pessoa lhe obedece, está disposta, você vai se aproveitar. Não, também não faça isso. Tem que ter equilíbrio. Agora, uma coisa que é importante que você faça, para que haja essa reciprocidade ou essa condição, é o que está lá em 1 Pedro 5, 2 e 3. Apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, servindo de exemplo. O apóstolo Pedro manda que nós, os pastores, a liderança, sirva de exemplo para o rebanho. Então, se você respeitar, você será respeitado, porque você está sendo exemplo. Se você cuidar, você será cuidado. Enfim. Mas deixa eu usar um exemplo aqui, rapidinho. Por exemplo, se você dirige uma congregação e os irmãos não estão indo para o culto, não reclame, não fique bravo, não aproveite o púlpito para reclamar disso. Não faça isso, não funciona. Por quê? Porque o pouco que está vindo, ao invés de ouvir uma palavra de Deus, está ouvindo reclamação. Então daqui um dia, nem os que estão vindo virão, e os que estão vindo vão deixar de vir. O que é que eu devo fazer, pastor? Ora, consagra, estuda a Bíblia, busca a Deus, pede unção e prega a Bíblia, prega a palavra com autoridade e com poder, que os que estão vindo vão comentar e dizer que o culto está uma benção, aí eles vão ver porque eles sabem que Deus está ali, mas só porque você está querendo eles não vão ver. Então faça isso. Nunca queira obrigar ninguém a fazer nada, irmãos. Nunca queira obrigar ninguém a fazer nada, porque as pessoas vão se sentir rebaixadas, vão se sentir humilhadas, vão se sentir afrontadas, vão estar pensando que é o quê? Para querer mandar em mim, me obrigar a fazer o quê? Entendeu? Não existe isso. Conquiste a confiança, o carinho e a admiração. Mostre que Deus é na sua vida, não de propósito, mas porque você tem que ser luz. Então, quando as pessoas veem que Deus é com você, faz como fizeram com João Batista. João Batista pregava no deserto e batizava o povo no Jordão. E você sabe que o Jordão não é um rio agradável, tanto que o Naamã, quando foi lá no Eliseu para ser curado da lepra, o Eliseu disse: vá dar 7 mergulhos no Jordão. Ele reclamou, mas os rios lá da minha terra são melhores do que esse Jordão. Esse Jordão é água suja, poluída. Mas o povo ia, isso centenas de anos depois, com certeza já estava mais poluído ainda, mas iam para João batizá-lo. No templo tinha tanque de azulejo, tinha tanque de mármore, tinha tanque de cerâmica, tinha tanque de prata, tinha tanque bonito para o povo ser batizado. Pagavam para ser batizado lá, mas iam lá. Diz um certo pregador que tinha dia de João batizar 5.000 pessoas no deserto, irmão, na poeira, na água do Jordão. Por quê? Porque João tinha graça, tinha presença, tinha unção de Deus na vida, pregava descendo a madeira, seus bandos de jararaca, suas cobras coral, suas cascavel, suas surucucu do inferno, suas najas.
Era assim que ele pregava. E o povo lá, é mesmo, João, manda mais. Não ficava que nem tu, bochechudo, com raiva, querendo sair da igreja, não. Entendeu, meu irmão? Então você tem que buscar, não reclame não, pregue Bíblia, fale de Deus, visite, evangelize, busque, ore, consagre. Porque se você um dia abrir um restaurante, irmão, e a sua comida não prestar, talvez de graça alguém vá comer. Agora, se o seu restaurante tiver um tempero nota 10, pode ser debaixo do pé de caju, meu irmão. O povo vai, porque sabe que o tempero é bom. Aí você convida o povo para a igreja vem, se enche. Aí você chega, tome farofa com manjuba para o povo. Tome farofa com manjuba para o povo. E tome farofa, e todo dia farofa com manjuba. E é um prato que dá quase 1 metro. Come aí, minha irmã, e passa 2 horas. E tome farofa. Entendeu, meu irmão? O mistério onde é que está? O segredo? Glória a Deus. Mas eu tenho que adiantar aqui. Então não reclame, não murmure, não queira obrigar os irmãos. Ao invés disso, busque a Deus, pregue a palavra com graça, com presença, que com certeza Deus vai te dar vitória. Pastor também, ele precisa ser um bom administrador, um bom gestor. Um bom gestor. Em todas as áreas, principalmente na área financeira, no sentido eclesiástico. Precisa ter uma boa noção, um bom equilíbrio. Eu lembro que uma vez uma irmã me deu uma dica interessante. Ela mandou para mim uma planilha. Olha, pastor, eu sei, vejo que o senhor veio ficar aperreado, às vezes querendo que os irmãos lhe ajudem, tal, mas eu vou dar uma dica. Olha, o senhor, quando pegar o dinheiro da igreja, o senhor tira o do aluguel do salão, separa, o senhor separa o do aluguel da casa, o senhor separa o da água e da energia, o senhor separa o da feira, o senhor separa até para comprar um carro, se o senhor ir pagando, né? E claro, o carro tem gasolina, tem tal, o senhor separa também. Se o senhor separar tudo direitinho, o senhor vai conseguir. É só fazer uma planilha direitinho. Eu fiquei feliz com o cuidado e a preocupação da irmã. Só que nesse tempo a gente estava no barro duro. E se eu não me engano, na época, acho que o barro duro rendia uns R$1.300, mais ou menos isso. Aí ela me passou essa planilha para eu fazer assim. Aí eu disse, eu acho que vamos analisar, né? O aluguel do salão era 1.100, eu separava os 1.100 do aluguel do salão, ficava 200, eu separava 450 para o aluguel da casa, era 400, acho que mais uns 100, 150 da água e da energia. Aí, vocês estão entendendo, irmãos? Então, ver de fora, a gente vê com facilidade, mas só quem está ali administrando é que vai ter a noção da responsabilidade. Os irmãos, cadê o pastor Paulo? Pastor Paulo, eu vou citar lá o exemplo, o pastor Paulo é uma pessoa de Deus, não vai ignorar. O que rende hoje lá é só para cobrir as despesas, né, pastor Paulo? Entendeu? 10 anos, irmãos. Igreja não é o que você está pensando, não, irmão. Não compara uma igreja começando com esses ministérios que são centenários, não. E às vezes de pastores que conseguem arrancar dinheiro do povo de todo jeito. Eu quero até agradecer todos os irmãos que colaboraram, que contribuíram com a inscrição. Foi uma inscrição mínima, mas você não sabe como ajudou, irmãos. Ajudou bastante, a gente inteirou para pagar aluguel. Ontem mesmo, ou foi ontem, eu tive que pagar o emplacamento do carro e uma multazinha que tinha lá e mais uma energia de casa, 480 e tanto, ajudou bastante, entendeu? E esse carro, os irmãos sabem, não é meu, é da igreja, irmãos. Os irmãos sabem que eu não vivo passeando, eu não vivo em shopping, de vez em quando é que eu vou na casa da minha mãe, e eu até demoro para ir, tem hora que eu fico com pena, é da igreja. Então eu quero agradecer, mas não é fácil, querido, administrar. Entendeu? Veja, o Canaã também, uma igreja que já está com uns 4 a 5 anos, é uma luta para manter. Então imagine aqui, Messias, a gente paga uns 300 de energia lá da igreja, 300 e pouco, 500 lá do terreno, lá do Ares, onde tem a igreja, 700 dos 2 aluguéis da casa da outra congregação, tem uma despesa de mais ou menos R$400 de combustível, dá quase uns R$2.000 de despesa por mês. Às vezes eu viajo, às vezes
a irmã Nete pede para a missionária irmã Jane, pastor Celestino, ficar responsável pela oferta. Eles veem, às vezes sai o quê? R$20, R$15, entendeu? E um culto, entendeu? Às vezes, então, até ele para a irmã Nete, posso ficar com esse dinheiro para comprar água sanitária e sabão em pó? Meu Deus, eu ia comprar ovo, diga que pode. Entendeu, meu? Imagine, em um culto sair R$20, R$30, R$15. São 12 cultos por mês, 12. São 3 por semana, 12 por mês. Imagine sair do R$30 em um culto. Vamos dizer que sai 100 em cada culto, 12 cultos, para R$100 dá quanto? 1.200, né, irmão? Você não faz matemática, por isso não sabe. R$100 por culto dá 1.200 por mês, meu irmão. Entendeu? E tem culto que só sai 10, só sai 15, só sai 20. Tem 3 irmãos que normalmente eles passam o dízimo da minha mão. São 3 irmãos, 3 obreiros. O pastor Celestino, a pastora aqueles que às vezes eu vou lá ligar o som. O pastor já está aqui, o dízimo. O pastor Canto que eu vou buscar, o pastor já está aqui. Mas o que sai é ali na igreja, queridos. Então, você precisa ter muito equilíbrio. Eu dizia isso muito para os novos obreiros no ministério. Digo, olha, quando você estiver pastoreando uma igreja, que tiver um dia que sair R$200, R$300, não vá para a pizzaria não, meu irmão. Eu dizia muitos para os obreiros que estavam começando no ministério: não vá para a pizzaria, não vá para a churrascaria, não vá se empolgar, porque no outro culto só vai sair 5, só vai sair 10, só vai sair R$2, isso é experiência. Entendeu? Então toda essa dificuldade. Então o pastor precisa ter esse equilíbrio para administrar. Queridos, os 5 dons ministeriais é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses são os 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São os 5 dons ministeriais. Primeiro é o apóstolo. E o apóstolo, ele tem todas as outras características de profeta, de evangelista, de pastor e de mestre. Por isso que ele é representado pelo dedo polegar. Veja, ele alcança todos os outros dedos. Depois vem o indicador, que é o profeta. O profeta é aquele que aponta. Depois vem o dedo médio, é o evangelista. Pode ver que ele é o maior dos dedos, porque quem ganha alma é grande no reino dos céus. Depois é o dedo que representa o pastor. Por que é que esse dedo representa o pastor? É o dedo que a gente usa aliança. Se você não sabe, existe uma veia que sai desse dedo e vai direto para o coração. E você sabe que o coração é o símbolo do amor. Então a principal característica do pastor é amar o rebanho. E esse aqui representa o mestre, que é o menor. É o que tem mais conhecimento, é o doutor, mas ele não se sente maior do que ninguém. Pelo contrário, ele é o menor. Ó, nas Assembleias de Deus, nós temos 5 tipos de obreiros. Tem o nomeado, o separado, o consagrado e o ordenado. E tem o eleito. Mas isso aqui não vem ao caso. Existe igreja como presbiteriano e outros mais que faz eleição, até mesmo para uma diretoria, como o evangelista Edinaldo falou, se faz uma eleição para cargos, não para função, não para cargo. Mas existe o nomeado, o separado, o consagrado e o ordenado. Funções nomeadas, que são funções inconstantes. O que é uma função inconstante, pastor? Ou um cargo inconstante? É um cargo que você exerce enquanto você está naquela função. Se você for trocado, você não tem mais aquele cargo. Por exemplo, uma dirigente de senhoras, se ela for trocada e colocada outra no lugar, ela perde aquele título, aquele cargo, aquela função de dirigente de senhoras, porque agora é outra. Por que isso acontece? Porque é um cargo inconstante, é um cargo nomeado. Eu sofri uma vez uma angústia da beleza, porque veio uma abençoada de outra cidade, morar aqui, foi congregar com a gente, e ela disse que onde ela congregava era dirigente de senhora, dirigente de círculo de oração, e a gente colocou ela numa congregação, botou ela para ajudar no círculo de oração. Aí ela saiu para outro ministério e pediu a carta. Eu dei a carta, tudo bem direitinho. Aí quando ela pegou a carta, disse: pastor, mas está errada a carta aqui, porque o senhor colocou aqui eu como membro. E outra coisa, irmão, não existe membra não, todos são membros. Aí ela disse: o senhor colocou como membro aqui, coloca como dirigente do círculo de oração. Eu disse: mas dirigente do círculo de oração é uma função nominal, é uma função inconstante.
É só encontrar, não, mas eu quero chegar lá e tudo mais. Aí eu cheguei atrás e coloquei a mesma, trabalhava conosco, que exercia cargo de dirigente de oração. Mas quem pegou a carta lá, pensa que você não entende das coisas, não tem noção do que é um cargo inconstante, uma função nominal. Então vocês precisam entender isso para não criar algum constrangimento, irmão. Vocês precisam estudar, principalmente se você for exercer alguma função, ou quem exerce, precisa saber o que aquilo significa. O separado é o diácono. O diácono é separado. O presbítero é consagrado e o missionário, o evangelista e o pastor são ordenados. Entendeu? Essa é a maneira certa de você classificar. Agora, se você ler lá em Efésios 4 e 11, onde está os 5 dons ministeriais, lá está escrito que Deus deu pastores à igreja. Ou seja, Deus não deu a igreja para o pastor, Deus deu o pastor para a igreja. Ou seja, não é o pastor que é dono da igreja, é a igreja que é dona do pastor. Queridos, vou concluir. Na liturgia, nós temos a nossa liturgia de culto. Todos os nossos cultos começam com um período de oração de joelho, até o momento que o pastor ou o dirigente do culto autoriza a levantar da oração. Depois, segundo, se canta 2 ou 3 hinos na harpa, dependendo do movimento, do horário, você pode cantar 2 ou 1. Normalmente são 3 hinos da harpa, ou hino avulso. Terceiro, se faz a leitura oficial, em seguida uma oração. Normalmente quem faz a leitura, faz a oração, ou pode pedir para outra pessoa fazer. Quarto, as oportunidades. É bom seguir a hierarquia na oportunidade. Não é uma, como é que eu posso dizer, uma obrigação, mas existe uma lógica. Se você estiver dirigindo o culto e tem um membro, um diácono, um presbítero, um evangelista e um pastor, você deve seguir essa escala de oportunidade. Primeiro você dá a oportunidade ao membro, depois você dá a oportunidade ao diácono, depois você dá a oportunidade ao presbítero, depois o evangelista e por último o pastor. Essa, não estou dizendo que é uma obrigação, mas é a lógica, é você seguir a hierarquia. Você não pode dar a oportunidade ao evangelista, depois ao membro, depois o pastor, depois o presbítero. Então você deve ter um cuidado para seguir a hierarquia. Primeiro o membro, depois o diácono, depois o presbítero, depois o evangelista, depois o pastor. Obviamente que se o irmão é membro e foi convidado para ser o pregador, é ele que vai ter a última oportunidade. Assim também, como eu falei, que o presbítero tem a liberdade de sentar no púlpito, também aquele que foi convidado para pregar, ou que vai dirigir o culto, ele vai estar no púlpito, por essa razão. Mas deve seguir essa hierarquia. Então, depois disso, você vai apresentar os visitantes, vai tirar as ofertas, depois vai ouvir os grupos. Depois de tudo, 8h20 é hora de passar para o pregador. Isso em um culto público, culto evangelístico. Depois que o pregador prega, convite, aviso, oração final e bênção apostólica. E está lá em 2 Coríntios 13:13 a maneira de você impetrar a bênção apostólica. Fazer a impetração, que é um termo jurídico, que é invocar sobre alguém um direito. Você impetra a bênção, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. É como está escrito lá. Às vezes a gente enfeita um pouquinho, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, enfim, mas como está lá é assim, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, amém. Isso é a bênção apostólica. Lembrando também, querido, que os hinos devem ser compatíveis com o culto. Se o culto é de pregação, você canta o hino 15, o 154,
Se o culto é de oração, você canta o 427, vai orando, o 296. Se o culto é de doutrina, você pode cantar hino de oração ou hino da palavra. Fala Deus, fala Deus. Então você tem que equilibrar. Da mesma forma, a leitura tem que ser compatível com o culto. Se é um culto público, você vai ler Mateus 11, 28, vai ler um salmo de bênção. Se é um culto de doutrina, você vai ler sobre a lei, sobre a palavra, enfim. Da mesma forma, a mensagem é compatível com o culto, porque a doutrina, para isso tem um culto de doutrina, e a responsabilidade de doutrinar é do pastor, irmãos. Até quem dirige congregação precisa ter um pouco pelo menos eu falo isso por experiência própria. Eu dirigia congregação no início, em Maceió, passei um tempo, eu dava uma palavra, dava um ensino, mas sempre olha, irmão, tem a sede, vamos para a sede, para o culto de doutrina, porque eu aproveitava o culto de doutrina, dava um estudo, eu era maleável, flexível. Até quem dirige precisa ter esse pensamento, tá bom? Então, para a doutrina, existe um culto específico, e a obrigação, a responsabilidade e o direito é do pastor de doutrinar. Não é todo mundo, nem todo culto que se doutrina. Alguém às vezes, pastor, mas se Deus me revelar que tem alguém em pecado na igreja, na hora que estiver pregando eu vou falar. Eu não acho que você esteja errado não, mas se Deus lhe revelar que tem alguém em pecado na igreja, irmãos, você chama ele no particular e diz, olha, Deus me revelou que você está fazendo isso, isso e isso, peça perdão, confesse seu pecado, não vá descontar na igreja não, entendeu? Então a maneira certa é essa. Quando Davi pecou, Natan foi lá conversar com ele, irmão. Procurou ele, conversou com ele. Então se tem alguém, você procura, porque sobre a igreja é a responsabilidade do pastor. Eu já falei até em outro culto que uma missionária foi pregar em determinada igreja, uma festividade, numa congregação, a igreja cheia de gente, o pastor presidente, ela pregando, se Deus está me revelando que tem alguém em pecado aqui em cima do púlpito. O pastor parou, foi lá, pediu o microfone, aí, sua irmã, diga quem é que está em pecado. Não, mas Deus não me revelou quem está em pecado, não, só disse que tem alguém em pecado, então não foi Deus, irmão. Então não foi Deus, porque a senhora fala um negócio desse, diz que aqui no púlpito tem alguém em pecado, como é que a igreja vai ficar olhando para a gente? Quem foi, quem não foi, como é que fica? Então fica feio. Então se Deus revelar para você, meu irmão, que tem alguém em pecado na igreja, vá até ele, e a Bíblia diz, se vê o seu irmão em pecado, vá até ele, converse com ele, não fique aproveitando o púlpito para fazer um trampolim, não, de maneira nenhuma, vá até ele. A responsabilidade de doutrinar é do pastor da igreja. Glória a Jesus. Na verdade é muita coisa para a gente. Uma coisa que eu já ensinei: se você estiver numa festividade e não for o pregador daquele culto e lhe der a oportunidade, não pregue o tema da mensagem da festividade, não pregue não. Dê uma palavra, dê outra palavra. Por quê, pastor? Porque se você pregar o tema, você pode pregar o que o pastor tinha programado para pregar, o que o pregador ia pregar. Não faça isso. Entendeu? Então, se der a oportunidade para você em uma festividade, faça como eu estou lhe falando. E eu já ensinei em outras reuniões, quando você for cantar ou for pregar numa igreja, tenha uma certa cautela, entendeu? Porque você foi convidado para cantar ou para pregar, você é o cantor, o pregador da noite, você não pode querer agir como se fosse o pastor da congregação, você tem que ter esse equilíbrio. Eu lembro que uma vez eu estava em um evento, aqui na Praça Multi-Evento, e uma cantora estava cantando, e tal, aí chamou o povo para frente, aí ela disse, eu gostaria que os obreiros, os pastores descessem lá e fossem orar pelo povo. Eu estava querendo já ir embora, porque tinha um irmão que estava aniversariando, e eu prometi que dar uma passadinha lá, eu disse que eu vou aproveitar agora, vou descer lá embaixo, oro por uns irmãos lá e já vazo dali mesmo. Aí tinha um pastor do meu lado, não vou dizer quem era, aí ele olhou para mim e disse, bora lá pastor, eu disse, bora, eu já estava querendo. Quando eu ia descendo, aí um pastor da missão pegou no meu braço, vá não rapaz, vá não, isso é empolgação do cantor, você é cantor empolgado. Então você precisa ter esse cuidado, porque você pode passar alguma frustração. Claro, hoje
os pastores são mais educados, têm mais cuidado, mas você pode ser reprovado, então você precisa ter muito cuidado. Você não pode chegar numa igreja, você é o cantor da noite ou o pregador da noite e querer, desça ali pastor, ore por aquele, desça ali. Não, você, meu Deus, aí vai estar mandando nos pastores. Não faça isso não, irmão. Chegue com calma, chegue tranquilo, cante, peça graça a Deus, peça unção, a glória de Deus vai descer, mas tenha cuidado, tenha cuidado. Hoje os pastores têm mais tranquilidade, e às vezes igreja pequena, às vezes porque eu não entendo, às vezes, entendeu? A gente era ensinado, irmão, em Madureira, a não deixar nem o povo estar botando a mão na nossa cabeça para orar. Mas o povo chega lá e botando a mão na cabeça do pastor e não. Eita Jesus, falta muita coisa, irmão, eu vou parar porque... Eita. Olha, tudo isso que eu estou passando é anotação. Dá não. A gente deixa para outro dia. Tá certo, querido? A gente deixa para outro dia, eu marco aqui onde eu parei, e outro dia a gente vê. Mas eu já vi, querido, muitas coisas que os amados precisam ter. Tem que falar de círculo de oração, escola bíblica, né, muitas coisas. Tempo de oportunidade, você precisa ter cuidado com o tempo de oportunidade. Uma saudação, quando alguém diz, vamos ouvir uma saudação pelo irmão, é 3 minutos, no máximo 5. Vamos ouvir uma palavra pelo irmão, é 7 minutos, no máximo 10. Tem que ter todo esse cuidado. Sei, talvez você diga, pastor, mas 5 minutos é muito pouco. Se você souber organizar o tempo, você vai ver que é muito tempo. Agora, se você não organizar, na hora você fica puxando, querendo achar um assunto e puxa daqui, vai passando. Quando pensa que não, você tomou 15 minutos, 20 minutos de 2 horas de culto. Entendeu? Meu irmão. Irmãos, eu vou parar porque é muita coisa. A gente vai, já são 5h40. A gente... Tá certo? Mas eu quero agradecer os amados irmãos que participaram, que se esforçaram para estar aqui. Logo mais à noite estaremos lá na sede. Logo que a gente terminar aqui, a gente já se dirige para lá. Tá bom, querido? Que Deus abençoe. Fiquemos em pé em nome de Jesus.